Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. Capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Os irmãos podem sentar? Quando eu estava hoje de manhã meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando a situação. Um outro vaso, conforme pareceu bem a ele fazer. Porque se Deus nos criou, Deus criou o ser humano para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. E agora ele olha para esse homem que foi criado para ser a sua imagem conforme a sua semelhança, e usando aqui essa figura, usando aqui essa visão do profeta, ele mostra que ele quer fazer diferente agora. Ele fez o homem, mas agora ele quer moldar esse homem de uma forma diferente. E aí eu fiquei me lembrando da queda do homem. O homem era perfeito quando estava ali no Éden, sem pecar. Mas após o pecado, o homem caiu da graça de Deus. E ele precisa, nós precisamos de uma transformação. Porque nós nascemos segundo a carne, a semelhança de Adão. Pecadores, nós trazemos conosco essa natureza pecaminosa. É diferente, eu não estou pagando o pecado de Adão. Eu tenho o meu pecado. Agora eu nasci com a natureza pecaminosa, essa natureza que decaiu da graça, que já não está mais no Éden com Deus, em comunhão contínua. Então o homem precisa de um resgate. Jesus Cristo veio e foi esse resgate. Mas cada um de nós precisa fazer a sua opção, precisa escolher andar com Deus. E aí eu comecei a me lembrar de homens de Deus que tiveram uma experiência nesse nível de transformação. Então, uma outra coisa, antes de nós lermos, nós vamos ler em Gênesis 32, 28 sobre Jacó. Mas antes de nós lermos esse primeiro homem, abra aí 43 do profeta Isaías. Eu quero que você entenda uma coisa sobre essa criação aqui, que nós vamos falar, criar e formar. O vaso, lá o vaso do oleiro, a palavra diz que o vaso quebrou e ele fez um novo vaso. O vaso tem que ser quebrado para que ele seja novo, para ter feito novo. No profeta Isaías 43, 1 está escrito: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus agora está mostrando que ele, que criou a Jacó e que formou a Israel. Está vendo a diferença? Aqui nós vamos ver em Gênesis 32, 28, como essa questão do criar e do formar. Vamos lá para Gênesis. A gente vai ler um pouquinho, abrir os versículos. Gênesis, capítulo 32, no versículo 28. Opa. Gênesis 32, 28, está escrito: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, Jacó é o homem nascido no ventre de Rebeca. É aquele que lutou contra seu irmão para tomar a primogenitura. É aquele que enganou o seu pai para ficar com a bênção da primogenitura, que comprou de Esaú essa bênção. Esse é Jacó, que foi enganador, que foi suplantador, que lutou com as armas humanas. Mas lá no Val de Jaboque,
Antes dele se encontrar com seu irmão, ele reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade e que ele precisava de Deus. É aí que nós somos quebrados. Quando nós nos deixamos quebrar. Quando a gente reconhece a nossa falibilidade. Quando você reconhece quem você é de verdade. Aí Deus começa a tratar contigo. Então lá no Val de Jabal, que ele estava sabendo que ele podia perder a batalha contra seu irmão. Seu irmão veio com 400 homens, todos ali armados para enfrentá-lo. Ele tinha gado, ele tinha mulher, ele tinha crianças. Ele não estava naquele momento ali apto para uma guerra. Você não leva criança, mulher, gado para tempo de batalha. Então há aquele momento que você percebe, peraí, eu não estou capacitada para essa batalha. E aí ele luta, ele entra numa luta com Deus durante toda a noite. E quando a alva começa a subir, é que o anjo fala com ele, ele pelejando ali, o anjo me deixa subir, ele não deixa. Aí tem aquela batalha e aí o nome dele é mudado. Você já não vai se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Foi o momento em que Jacó percebeu que ele precisava de Deus para vencer as suas batalhas. Até então, ele tinha lutado no braço da carne. Ele lutou com o seu tio e foi enganado. Aquilo que ele tinha feito com o irmão, com o pai, agora ele estava passando com o seu sogro Labão. Ele foi enganado no casamento, ele foi enganado no pagamento. E agora ele estava diante, próximo, pode ser assim, do seu irmão. E ele percebeu que ele precisava de Deus. Eu não posso mais lutar com as minhas armas, porque com as minhas armas eu engano e também sou enganado. Eu venço, mas também sou vencido. E eu preciso de Deus agora. Pela minha casa, pela minha família, pelas minhas mulheres, pelos meus filhos. Eu preciso de Deus. E aí ele luta toda a noite. Até que há uma transformação na vida de Jacó. E o nome dele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Porque ele lutou como um príncipe. Ele recebe um novo nome. E aí, com esse novo nome, ele origina a nação de Israel. Não se chama nação de Jacó. Você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia a nação de Jacó. Você fala os filhos de Jacó. Mas a nação é a nação de Israel. Então esse é o entendimento que a gente precisa ter. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando há uma mudança na nossa vida. Aleluia. Então alguma coisa acontece no mundo espiritual. E agora eu já não estou lutando sozinho, eu estou lutando com o Senhor. Ele primeiro lutou com Deus para receber a bênção. E agora então ele passa a lutar ao lado de Deus contra os seus adversários. Porque é Deus que começa a dirigir a vida de Jacó. Um outro homem também que teve uma experiência muito forte foi Moisés. Lá em Êxodo, você está em Gênesis logo depois, Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver aqui uma experiência de Moisés, servo do Senhor, o legislador de Israel. Versículos 11 e 12. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Agora, Moisés, criado por Joquebede. Ainda que ele foi criado ali pela filha de Faraó, mas nos primeiros anos ele esteve com a sua mãe Joquebede. Ele nasceu naturalmente, trazendo essa herança adâmica de pecado. E ele, ainda mais criado no Egito, ele aprendeu os princípios da lei, ele aprendeu os princípios dos patriarcas, vamos dizer assim, as promessas que haviam com sua mãe Joquebede. Mas ele também aprendeu no Egito. E ele começou a achar que ele era alguma coisa. E aí Deus leva ele lá para trás do gado. E ele vai cuidar do gado que é do sogro, lá no deserto de Midian. E é lá que ele começa a perceber que ele não é nada. Primeiro, lutando com as próprias mãos, ele matou o egípcio e depois teve que fugir. Quando as pessoas descobriram e ele teve medo de Faraó, ele teve que fugir. E aí ele fugindo, ele encontra com a sua esposa, que seria a sua futura esposa,
E ele vai parar com o seu sogro, fica ali no deserto de Midian durante um tempo, durante 40 anos. 40 anos se passam até que Deus o chama na sarça ardente. E quando Deus fala com ele, ele fala: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Novamente nós vemos ali o vaso quebrado. O homem quebrantado diante do Senhor, que precisava do auxílio de Deus. Ele precisava, Deus diz assim para ele: eu vou ser contigo. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos um barro imperfeito, um vaso imperfeito, Deus tem oportunidade de quebrar esse vaso e de fazer de novo. E quando Deus faz de novo, Ele faz diferente. Ele não faz igual, porque o igual estava com problemas. O igual não estava servindo, o igual estava imperfeito por causa do pecado. Deus então começa a operar uma mudança. Deus então começa a operar uma transformação na vida da gente. E Moisés foi mudado. Ele foi moldado por Deus ali no deserto, cuidando de ovelhas, para ele entender que ele não ia vencer na força da carne, que ele não ia vencer com as próprias mãos, com os próprios recursos. Ele não ia vencer porque ele era um hebreu. Ele não ia vencer porque ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele não ia vencer porque agora ele aprendeu a pastorear ovelhas. Ele ia vencer quando o Senhor estivesse com ele. Não é o que nós lemos aqui? Vamos reler. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu saí de lá como assassino. Como é que eu posso agora chegar lá e tirar o povo de Deus de lá? E Deus disse: certamente eu serei contigo. É isso. Certamente, Moisés, eu vou ser contigo. Agora eu estou vendo que esses 40 anos que você passou aqui no deserto, você aprendeu a humildade. Você aprendeu que não é você. Então eu posso te usar. Você hoje tem 80 anos. Já não tem fisicamente o vigor dos 40 de quando você saiu do Egito cheio de si. Mas agora você tem uma experiência comigo. Você está atento aqui comigo. A tua primeira experiência. E a primeira de muitas experiências que ele haveria de ter com o Senhor. A primeira experiência dele foi ali na sarça. Quando ele viu a sarça ardendo sem se consumir. Essa foi a primeira experiência dele. Depois ele teve outras experiências de milagres que foram acontecendo. Então os milagres começaram a acontecer. A vara dele se transforma numa serpente. Depois a serpente volta a ser vara. Aí tem a transformação da água, a água que se transforma em sangue, a mão que fica leprosa. E aí depois ele vai para o Egito, e no Egito começa a operar na frente de Faraó os milagres que são conhecidos como as 10 pragas, que arrasaram com o Egito. Olha o que o nada pode fazer quando ele está nas mãos do Senhor, quando ele é transformado por Deus. Então houve uma transformação na vida de Moisés, e aí já não era mais ele. Aí já era um novo homem, formado por Deus, formado na luta, formado no deserto. Ele deixou de ser aquele primeiro vaso. Aquele primeiro vaso foi quebrado lá. Levou 40 anos para quebrar Moisés, mas Deus quebrou. 40 anos. E aí, o novo Moisés agora. Já não confiante na sua própria capacidade, confiando no Todo-Poderoso, confiando naquele que o chamou. É isso que eu preciso. Eu preciso aprender a confiar não em mim. Porque se eu olhar para mim, eu vou achar um monte de defeitos. Quantas pessoas hoje do Evangelho, pessoas que conhecem a palavra, estão fracas e debilitadas porque perceberam o seu pecado? Mas todos nós pecamos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A palavra ainda diz mais. A palavra diz que não há um que não peque. Nós pecamos. É claro que aquele que conhece a palavra, que foi regenerado, ele não vai pecar adultério, prostituição, roubo, tráfico, estupro. Ele não vai cometer esse tipo de pecado. Mas ele comete outros tipos de pecados que são considerados menores, que não escandalizam tanto a sociedade. Mas
Isso faz com que a gente aprenda a depender de Deus. Quem sou eu que não peque mais? Mas eu vou depender de Deus. Eu vou depender da misericórdia do Senhor. Porque Deus vai transformar a minha vida, Ele vai me dar forças. Você não é nada não, Moisés. Você é um ser humano falho, fraquinho, débil. Mas eu vou ser contigo e você vai fazer. E Moisés, eu não vou conseguir sozinho. Eu levanto o teu irmão Arão para ser teu profeta. Mas você vai fazer. E Moisés é conhecido como um dos maiores profetas do Senhor. Arão foi o porta-voz. Arão foi o porta-voz dele. Moisés, profeta. E foi o maior legislador de Israel. As leis que Moisés deu, ou que Deus deu através de Moisés, ainda guiou um povo 40 anos no deserto. Já com 80 anos ele começa a guiar um povo. E por 40 anos ele guiou um povo rebelde no deserto. Porque ele confiou no Senhor. Ele entendeu que ainda que ele não fosse nada, Deus era na vida dele. Vaso quebrado, mas transformado, feito de acordo com a vontade do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos mudar. Vamos para o Novo Testamento, vamos ver um homem que foi mudado e transformado no Novo Testamento. Abra aí Filipenses capítulo 3, não, desculpa, Atos 9, 19. Vamos para Atos 9. Depois a gente lê Filipenses. Atos 9, 19. Nós vamos ver Paulo, capítulo 9, Saulo teve uma conversão no caminho para Damasco. No 19 está escrito: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Mas quem era Saulo antes desse encontro com Deus? Aí sim, abra em Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o 4 para a gente entender a questão da carne que eu falei. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Saulo de Tarso. Ele era de Tarso, uma cidade da Cilícia. E durante esse período que ele nasceu, ele cresceu ali e ganhou a cidadania romana. Ele não nasceu em Roma, mas ele ganhou a cidadania romana porque a Cilícia estava sobre o jugo de Roma. E era uma cidade muito célebre pelo seu conhecimento, onde ali tinha os grandes mestres da época. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele ganha a cidadania romana, a gente não sabe se por ele. Alguns dizem que talvez pelo pai, pelo avô, né, dos avós. E o importante é que ele virou um cidadão romano. Então ele tinha tudo, ele era hebreu, nascido da tribo de Benjamim. Tinha a cidadania romana. Ele tinha, segundo a lei, ele era fariseu. Ele era um doutor da lei também ali. Ele tinha uma vida irrepreensível segundo a lei judaica. Pelo zelo que ele tinha dessa lei, ele se tornou perseguidor dos cristãos. Essa era a natureza humana de Paulo. Ele fala segundo a carne. Mas a carne, nós já vemos que ela é cheia de erros. Tanto que na justiça que há na lei, como ele mesmo disse, no zelo que ele tinha, ele manda matar Estevão. Estevão é apedrejado e as vestes e as coisas estão... a roupa dos soldados é lançada aos pés de Saulo. Ele estava ali consentindo na morte de um servo de Deus. Essa é a natureza humana. É isso que o homem faz quando ele pensa que sabe alguma coisa.
Mas vaso tem que ser quebrado. E para que Paulo fosse quebrado, quando ele estava no caminho de Damasco, ele viu o resplendor de luz, ele ficou cego. E ele ficou 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Se humilhou diante do Senhor. Jesus havia falado com ele ali. Ele falou: quem és tu, Senhor? Eu falei: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele: opa, peraí, meu zelo está errado. Eu não estou fazendo as coisas direito. Ainda que eu acho que eu sou um homem religioso, que eu sou irrepreensível, que eu estou fazendo tudo bonitinho, eu não estou. Deus está falando comigo que eu não estou. Então quebra, Senhor. E aí Deus quebranta Paulo. Deus leva Ananias aonde Paulo está. Ananias fala com ele. E o interessante é que quando a pessoa se deixa quebrar pelo Senhor, o processo é mais rápido. Ele se humilha. Quem és tu, Senhor? Deus fala com ele, Jesus fala com ele. A palavra diz, nós lemos aqui, que ele fica alguns dias com os discípulos. Paulo não fica 1 ano, 2, 3, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, alguns dias ele já conhecia a lei. Agora ele precisava conhecer Jesus. Conheceu Jesus, compreendeu que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que ele vinha buscando. Ah, peraí, então vamos trabalhar agora para o Senhor. Eu preciso remir o tempo, porque eu persegui a igreja. Agora eu preciso ajudar essa igreja, que é a igreja do Senhor. E logo ele começa a pregar no templo e nas sinagogas e anunciar que o Cristo que morreu lá no Calvário e a quem ele perseguia é o Cristo das Escrituras, do profeta Isaías, é o Cristo anunciado por Moisés, que deu a lei, vamos dizer assim, para os judeus. E aí ele começa a anunciar, ele começa a fazer. Não precisou de muito tempo, não. Ele precisou de acordar. Então às vezes a gente precisa acordar, se deixar quebrar, se deixar moldar por Deus, porque Deus quebra a gente. Você pensa que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Quantos param para pensar? Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Alcântara sobre alguns pastores que num momento tinham uma ideia de alguma coisa, daqui a pouco aquela ideia já é quebrada. Quantos pastores que proibiram muitas coisas e que hoje já percebem que não é bem assim? Então nós somos quebrados dia após dia, mas pela palavra. E quanto mais eu deixo a minha arrogância, a minha soberba, e eu me deixo moldar pela palavra, menos erros eu vou cometer. E eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar lutando, tenho que continuar batalhando, tenho que continuar pelejando, para eu me aperfeiçoar a cada dia. Sabe por quê? O homem criado, meu Deus, ele comete muitos erros. Mas o homem que foi formado, ele foi formado para quê? Para o que me desse louvor. Eu os criei para a minha glória. Nós lemos isso no profeta Isaías 43. Eu formei para a minha glória, para que me desse louvor. Então a transformação que o Senhor quer operar na nossa vida é para nos fazer lutas para o seu reino. Quando eu faço as coisas da minha própria vontade, com o meu entendimento, com o meu raciocínio, eu faço para a minha glória. E eu quero receber glória. Ei, peraí, por que você não reconhece o meu valor? Então eu vou para um outro lugar onde reconheça o meu valor. Já ouviu isso? Ah, eu estou no ministério tal, mas ninguém reconhece o meu valor, eu vou sair de lá. Eu estou em tal lugar e minha família não reconhece, minha mulher não reconhece o meu valor, eu vou sair e vou procurar outra. O meu marido não me dá valor, eu vou sair dele e vou procurar outro. É assim que as pessoas estão agindo. Elas ficam para um lado e para o outro, procurando quem lhe dê louvor, quem reconhece os seus méritos. Ainda que a palavra diga honra quem merece honra, é no sentido de te ensinar que você deve honrar, mas não que você deve buscar a honra. Porque nós precisamos atribuir ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Porque Deus nos formou para isso, para que nós venhamos dar a Ele louvor. Deus criou o homem para que o homem desse louvor ao Senhor. Mas o homem se degenerou, pecou. Então Deus forma o homem para que ele dê louvor, para que ele reconheça que a soberania e a grandeza vem de Deus. Glória a Jesus. Quem sou eu? O que você é? Você é alguma coisa? Você pensa que é alguma coisa?
Nós somos alguma coisa assim. Em Deus. Em Deus nós somos alguma coisa. Em Deus nós podemos. Não é só alguma coisa não. Em Deus nós podemos muito. Nós podemos fazer proezas no nome de Jesus. Jesus Cristo fala: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que esta. Então, quando você usa o nome de Jesus, quando você está na presença do Senhor, você pode fazer o que você não podia antes. O que você tentou fazer com as suas mãos deu errado. Na presença do Senhor você pode. Eu às vezes fico observando as postagens sobre esses heróis, os super-heróis, né? E tem um monte de super-heróis. Se você for parar para ver, aí você vai encontrar, cada um tem um poder diferente. Um tem uma visão especial, um tem um poder especial na mão, um tem a força, outro diminui, outro cresce, outro tem uma luz, outro tem... Cada um tem alguma coisa. Vai procurar o herói, tem até um que lança teia de aranha. Cada um faz uma coisa. Alguns de forma tecnológica, alguns por alguma mutação, alguns por algum poder natural. Enfim, cada um tem uma coisa. E a gente fica naquela, nossa, nessa hora eu queria ser a mulher invisível. Nessa hora eu queria ser o homem elástico. Nessa hora eu queria poder voar. Cada um quer alguma coisa. Mas nós temos poderes maiores do que esse. Nós temos o poder de fazer um cego enxergar. Qual é o super-herói que pode fazer isso? Nós temos o poder de fazer um paralítico andar. Esse poder está no nome de Jesus, e o nome de Jesus está conosco. Nós temos o poder de ministrar a palavra na vida de um drogado e ele sair da droga e ser restaurado, ser mudado. Glória a Jesus. Coisas maiores, Jesus Cristo falou. Então, se eu tenho esse poder, por que eu vou querer continuar aquele vaso ali? Não, eu fui criado assim, eu sou assim. Não, eu posso ser mudado, eu posso ser aperfeiçoado, então eu vou me aperfeiçoar. Essa é a ideia hoje. Para a gente é muito fácil entender isso. Porque qual é a ideia hoje? A tecnologia, o avanço da tecnologia traz isso, mudança. O que é hoje? Esses dias a minha filha estava perguntando, a Raquel perguntou para mim: mãe, como será daqui a alguns anos, eu não me lembro se foi um computador, alguma coisa assim. Como é que será daqui a algum tempo? Porque está tudo mudando tão rápido. Hoje a gente tem esse tipo de mídia, o computador. Será que daqui a algum tempo não vai ter alguma outra mídia mais ainda rápida, mais ágil ou mais aperfeiçoada? Será que é só que a gente vai aperfeiçoar a internet? Daqui a algum tempo atrás era o rádio, depois foi a televisão, aí chegou o computador. Será que não vai chegar nada além? Alguma coisa acima disso aí? A gente não sabe. As coisas estão se aperfeiçoando, estão mudando continuamente. Por que eu não posso mudar? As pessoas estudam e se aperfeiçoam naquilo que já estudaram. É graduação, é pós-graduação, especialização, isso, aqui no outro. E espiritualmente? Eu não vou ficar parada espiritualmente. Eu aprendi e vou fazer como o profeta Oséias ensinou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso é um aperfeiçoamento. É o vaso que o Senhor quebrou e que Ele vai moldar segundo a sua vontade. Então eu tenho que permitir que essa mudança aconteça na minha vida, para que eu realmente seja um vaso de honra da casa do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.